Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo sinceramente que o Senhor Jesus abençoe a todos que porventura ouvirem a minha voz e ouvirem ou assistirem esse vídeo. Glória a Deus. Aqui vou estar orando ao Senhor nosso Deus, depois louvando e trazendo uma palavra que Ele colocou no meu coração para a glória do seu nome. Amantíssimo Deus e eterno Pai, ó Senhor Jesus, justo, santo, puro e verdadeiro, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, Senhor Jesus, neste momento, eu te peço que tua mão poderosa ela esteja sobre nossas vidas, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos livrando de todo mal. Pai eterno e querido, eu te peço a tua bênção sobre todos, Pai, aonde este vídeo, aonde a voz chegar. Para a honra e glória do teu nome, Pai, eu desejo que todos sejam abençoados. Que todos, Senhor Jesus, venham ser renovados, curados, transformados, abençoados pela força do teu poder. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em pastos verdejantes, levando-nos para junto das águas tranquilas, refrigerando a nossa alma, guiando-nos pela vereda da justiça, por amor do teu santo nome. Ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consola. Prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários. Unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto num devido tempo, cuja folhagem não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. E os ímpios não subsistirão em juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, Isaías 54:17, toda ferramenta que se levantar contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, porque esta é a herança que de mim procede, diz o Senhor. Está escrito, o Senhor nos diz, Mateus 11:28-30, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, diz o Senhor. E diz o Senhor, Jeremias 31:16, reprime a tua voz de choro e as lágrimas que caem dos teus olhos,
porque há uma recompensa, há uma esperança para o teu derradeiro fim. Há uma esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E os teus filhos, ou seja, tua família, tua casa, o Senhor libertará do cativeiro do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Se tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, diz o Senhor. Salmo 91, versículo 10, o Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Isaías 59, 1 diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus olhos fechados para que não possa ver, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. O Senhor estende a mão, o Senhor tem vitória, o Senhor tem bênção, o Senhor tem mudança para a sua vida, o Senhor tem um mover, tem uma promessa, tem um sobrenatural para acontecer na sua vida. Aleluia, ele diz a nós, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Pelos olhos da fé, o Senhor me faz enxergar vitórias que ele está liberando para o seu povo. Gente que chora há muito tempo, gente que assim passa uma luta há muito tempo, e assim diz o Senhor, de repente acontecerá, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida, porque assim como ele fez na vida de Jó, ele vira o cativeiro, ele entra em lares nesse exato momento, ele quebra grilhões, ele põe por terra toda a obra de feitiçaria contra a nossa vida. Ele é aquele que tem nas mãos a nossa vida, que tem nas mãos, aleluia, o controle de tudo. Só há um, é o Senhor nosso Deus. E assim como o Senhor nosso Deus abençoou o estado de Jó, o último estado, fazendo ele viver bem mais, fazendo por ele coisas que, humanamente falando, todos diriam que era impossível. Quem diria que seria possível um homem já com uma certa idade ter uma família e ver até a sua terceira e quarta geração? Quem diria que aquele homem, ele sairia de uma situação onde ele estava com chagas malignas? Quem diria que aquele homem pudesse ser novamente um homem próspero, bem-sucedido financeiramente? Quem diria que ele teria em dobro tudo quanto o inimigo tinha arrancado e destruído na vida dele? Eu quero dizer, as situações difíceis e dolorosas enfrentamos, mas elas não deixam de passar, no mínimo, pela vontade permissiva do Altíssimo. Agora a palavra do Senhor diz: aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Aquele que persevera até o fim em sua fé, este verá a vitória do Senhor. Aquele que persevera até o fim, este não contará uma história de derrota, nem terá fé malograda, mas este verá o agir do Senhor. Toma posse, aleluia. E uma vez o Senhor me dizia assim: não te mandei eu, sê tu forte e corajoso, não temas nem te espantes, eu sou teu Deus, eu estou contigo,
por onde quer que andares. Eu te remi para que fosses meu. Eu te escolhi para que fosses um cego meu, mas se recuares, eu de ti quererei. O Senhor diz assim para nós: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Sou teu Deus e falo contigo. Pelas minhas veredas te fiz andar. Filho meu, sede forte e corajoso, para teres cuidado em cumprir tudo quanto hoje te ordeno fazer. Aleluia. Não te mandei eu, ser tu forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, eu sou teu Deus. Eu estou contigo por onde quer que andares. Diz o Senhor, eu te remi para que fosses meu. Eu te escolhi para que fosses um cego meu, mas se recuares, eu de ti quererei. Escuta o que Deus fala ainda. Quando chega o tempo de Deus, o milagre acontece. Quando chega o tempo de Deus, as portas se abrem. Quando chega o tempo de Deus, Ele expele o mal e retira a dor. Quando chega o tempo de Deus, quem chorava começa a cantar. É assim que Jesus faz na vida daquele que é fiel, diz o Senhor. É assim que Jesus faz na vida daquele que nunca desistiu. Glória a Deus. Ele diz pra você agora: fique firme, sempre acreditando. Eis que faço coisas novas no teu viver, diz o Senhor. Entre em tua casa, inicio tocando os corações. Entre em tua casa e repreendo o mal e as conspirações. Entro em tua casa e restauro o amor, a paz e a comunhão. Entro em tua casa, te encho de gozo. Receba você a cura, saia hoje da prisão. Levante a cabeça, tome posse das bênçãos de Deus. A minha companhia você sempre a terá. Ouça agora o que eu te digo, eis que falo com você. Mais uma vez o Senhor diz: entro em tua casa, inicio tocando os corações. Entro em tua casa e repreendo o mal e as conspirações. Entro em tua casa e restauro o amor, a paz e a comunhão. Entro em tua casa, te encho de gozo. Receba você a cura, saia hoje da prisão. Que prisão? Emocional. Levante a cabeça, tome posse das bênçãos de Deus. A minha companhia você sempre a terá. Ouça agora o que eu te digo, diz o Senhor. Eis que falo com você. Ouça agora o que eu te digo. Eu escolhi você. O Senhor escolheu você. Glória ao nome do Senhor.
Há um louvor que eu acho muito bonita a letra, não é uma das minhas letras, mas diz assim, que às vezes não tem, vamos dizer, formatura, mas Deus escolheu. Às vezes não fala bonito, mas o Senhor escolheu. Às vezes não tem riquezas, mas o Senhor te escolheu. O Senhor fala com alguém aqui específico. Alguém olha para você e diz assim, não tem aparência, não tem jeito de falar. E o Senhor diz, mas eu escolhi você. Eu vou encher a sua boca, eu vou aperfeiçoar o dom da palavra que você tem. Eu vou te levar a lugares, vou fazer você falar. As pessoas vão ouvir, pessoas vão se converter. Eu estou com você e pronto. E glória a Deus. E glorifica o Senhor. Porque Ele é que diz quem nós somos. Ele que diz quem você é. Glória ao nome do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra para dar ao coração de vocês. Uma palavra qual não foi assim, hermeneuticamente organizada. Mas o Senhor, Ele me dá uma palavra sobre nós entendermos a vontade do Senhor nosso Deus. Se alguém te perguntar e disser assim, você crê em Deus? Muitas pessoas vão dizer, é claro que eu creio em Deus. Que pergunta? Ele está bem aqui no meu coração. A minha vida é dele. Agora, a segunda pergunta é, você sabe qual é a vontade do Senhor Deus para a sua vida? O que Ele deseja de você? Aí vem uma terceira pergunta, o que você responderia? Quando alguém te perguntasse qual é a vontade do Senhor para a sua vida, o que você responderia? É sobre isso que eu vou falar um pouco para vocês, a vontade do Criador para nós. Não pense que ninguém vive aleatoriamente na vida. Não pense que ninguém é desapercebido aos olhos do Senhor. E nem nada é desapercebido. Foi o Senhor que nos criou. Quem diz que não somos ou que somos é o Senhor. Ele que determina o nosso valor. Ele que diz o que você é, o que eu sou. E ele diz que aquele que crê nele, que está nele, é mais do que vencedor, porque ele nos amou. Salmos 143, versículo 10, diz um versículo que fala assim. O salmista, ele dizia, Davi, ele falava em sua oração, ele disse aqui, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito, de E maiúsculo, por terra plana, ou seja, ele está dizendo, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, porque o Senhor é Deus, ou seja, o Senhor é que tem comando e domínio sobre tudo, o Senhor é que é criador, e ele está dizendo, me guia através, aqui espírito não está em E minúsculo, que seria o entendimento, mas ele diz assim, Senhor, me guia pelo teu bom espírito, de E maiúsculo, ele está falando aqui do Espírito Santo, glória a Deus, por terra plana, ou seja, por caminhos retos e não caminhos tortuosos. Essa era a vontade de Davi. E eu quero dizer a vocês que entender a vontade do Senhor nosso Deus é um processo contínuo em nossa vida e deveria ser vital esse tipo de assunto nós seriamente pensarmos, porque a vontade do Senhor Deus, ela prevalece, ela é fluente em todas as coisas que existem, em todas as áreas da nossa vida. Mesmo que venhamos a entender que às vezes algo poderia ser mais correto ou melhor do que aquilo que está estabelecido, mas eu quero dizer a vocês que a vontade do Senhor nosso Deus, ela se compreende e se estabelece em duas formas. Existe a vontade dele permissiva e existe a vontade dele soberana. A permissiva é coisas que ele permite na terra, permite na nossa vida, mesmo que a gente venha agir com teima às vezes. Não, eu quero isso,
E o Senhor diz, não, eu quero, a minha vontade é melhor para você. E a pessoa vai e escolhe o caminho que quer, e o Senhor às vezes permite. Aí é a vontade permissiva do Senhor. Então, livre-arbítrio, como muitos dizem, se eu tenho livre-arbítrio, por que é que eu não posso viver como eu quero? E quem disse a você que você não pode viver da forma que você quer, mais vírgula, todavia, enquanto se pode? Agora, para termos a semeadura, para termos a bênção do Senhor Deus na vida, aí é que ele diz, eis que expõe diante de vocês 2 caminhos, o da bênção e o da maldição. O da bênção, se vocês andarem na minha presença e seguirem os meus estatutos. A maldição, se não andarem na minha presença. Então, o Senhor, há uma vontade dele para nós. Somos frágeis, sim. Somos cheios de defeitos, é claro. Somos pecadores, mas com toda certeza. Não tem esse que seja imune ao pecado, não tem esse que seja perfeito. Mas acontece que ainda assim o Senhor tem uma vontade dele estabelecida para nós, que é uma vontade, vamos dizer, soberana. A vontade soberana do Senhor consiste naquilo em que ninguém pode interferir. Por exemplo, acerca da volta dele eminente, nem Satanás, nem o inferno, nem nada pode impedir. A hora que ele quiser voltar, ele volta. Vamos dizer, quando ele quer fazer alguma coisa, se está decretado nas Sagradas Escrituras que ele disse que ia fazer, ninguém nem nada pode invalidar. Agora, se nós orarmos, muita coisa favorável pode acontecer em nosso favor. O Senhor move sua mão ao nosso respeito. Isso é uma verdade. Ou seja, porque aí, dentro do livre-arbítrio que temos, aí escolhemos fazer o bem, aí o Senhor, ele se volta para nós com misericórdia e com bênção. É assim. Vamos entender um pouco a vontade do Senhor nosso Deus. É um processo contínuo, é um aprendizado, vamos dizer assim, é algo fluente e que deveria ser fluente, tratado como prioridade em todas as áreas da nossa vida. Mas quando o Senhor quer, ele intervém na história humana. Quando ele quer, ele trata diretamente com uma pessoa ou com uma nação. O Senhor tem as multiformes maneiras de trabalhar. Quando ele quer fazer algo, ninguém impede. Não tem esse que impede. Agora vamos entender aqui. A vontade do Senhor para nós em 3 aspectos. E eu vou citar exemplos. Primeiro, entender o que ele quer de nós. O que ele quer de cada ser humano? O que ele quer de todos aqueles que ele criou, que somos feitura das suas mãos? Efésios 2, versículo 10, criados para as boas obras, para que andássemos nelas. Mas se alguém diz assim, sinto a vida tão vazia, o que é que Deus quer de mim? O que é que o Senhor tem? Primeiro lugar, o que o Senhor quer de nós é que venhamos a aceitar o convite dele, que ele faz para a nossa vida. Quando ele diz assim, Mateus 11, 28 ao 30, vinde a mim. Aí ele diz, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E estar na presença do Senhor Deus é um jugo no sentido de crucificar a carne, os desejos da carne para agradar ao Senhor e submetê-la ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, é uma espécie de jugo, com certeza. Só que esse jugo é muito melhor do que o que o mundo nos impõe. Porque o que o mundo nos impõe é triplicadamente uma colheita devido nossas más escolhas. E aí vem
muitos problemas e é igual um fardo pesado, tão pesado que não damos conta de carregar. Então aí é quando nós vamos avaliar em nossa vida e dizer o que é que eu fiz dela para receber todo esse tipo de consequência. É claro que servir ao Senhor Jesus, ele disse, quem quiser seguir a mim, seja abnegado, ou seja, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É verdade. Mas há uma diferença de termos em nossa vida, vamos dizer, uma coisa que a carne humana compreende como jugo, do que ter, vamos dizer, a canga de Satanás no pescoço e fora o resultado das nossas más colheitas. Então o Senhor Jesus diz, vinde a mim. Aí alguém diz assim, esse convite é para os não cristãos. E eu digo, não, esse convite é para todos, universal, todos os dias. Não está falando, dizendo assim, vinde a mim os não cristãos, não é assim que está dizendo o texto. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem gente que está na caminhada da fé, mas se sente cansado, cansada. Tem gente que está na caminhada da fé e está se sentindo o quê? Oprimido, sobrecarregado. Lutas espirituais, angústias, percas. Temos passado por momentos muito, muito difíceis. E se aquele que aceitou o Senhor Jesus acha que essa palavra não é suficiente para a sua vida, é porque na realidade a Bíblia diz que é soberbo e nada sabe. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E se alguém disser que não precisa disso, então, como diz, não sabe nada mesmo, porque todos enfrentamos aflições, problemas e dificuldades. E a vontade do Senhor nosso Deus é que toda alma vivente que Ele criou venha para Ele, atenda o convite dEle, aceite a vontade dEle. E Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque, por exemplo, se a carne acha um jugo dobrar o joelho por causa da rótula, porque não é acostumado, mas vai trazer leveza de alma, quem chegar sinceramente diante do Senhor. Se a carne acha que é um jugo, crucificar, vamos dizer, parte da madrugada, onde você poderia estar dormindo, mas está aqui ouvindo a palavra do Senhor, de fato e de verdade, é um tipo de sacrifício, mas vai te dar uma recompensa. O Senhor é que recompensa cada um segundo como ele quer. Quando nós nos aproximamos dele e que nós tiramos um tempo para ele e principalmente quando fazemos dele prioridade. Foi o que ele respondeu aos discípulos, a Pedro, que disse, Senhor, deixamos tudo para te seguir agora, o que quer ser da nossa vida? Nós deixamos nossa profissão de pescadores e estamos seguindo o Senhor. O que é que nós vamos ganhar com isso? E o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que deixar casa, pai, mãe, marido e mulher, deixar o quê? Abandonar e deixar para lá, não é no sentido irresponsável, ou se colocar, fazer da palavra de Deus como um escudo, como uma capa, e dizer que está deixando tudo por amor a Jesus. E se odeia o próximo, se odeia o cônjuge, se odeia alguém, se tem amargura, aí essa sua devoção, eu lamento dizer, mas ela não está coerente com a palavra de Deus, não. Aí vai receber mais dor e mais tristeza, porque não é assim que o Senhor Jesus quer dizer. Ele quer dizer fazer dele prioridade. Aí ele diz, receberá 100 vezes mais aqui nessa terra e a vida eterna. Aí alguém pode se perguntar e dizer, mas eu sirvo ao Senhor Jesus sinceramente há um bom tempo. Mas há muito tempo eu espero algumas coisas e não tem acontecido na minha vida. Por quê? Ora, pergunta se é a vontade de Deus. Ah, mas aguarda o tempo dele.
Ah, mas o Senhor não tem feito nada na minha vida. Eu duvido, porque Ele tem feito. Porque só o fato de estarmos vivos, isso já é um grande milagre, é uma grande bênção. Às vezes o Senhor nos abençoa com tantas coisas e a gente não olha. Então, entender a vontade do Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, Ele nos chama para a presença dEle. Segundo lugar, Ele diz que todo aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Evangelho de João 6,37. Ou seja, todo aquele que se aproxima dEle, de maneira nenhuma vai sair vazio ou sem resposta. No mínimo terá uma resposta. Agora há uma questão. Se aproximar diante do Senhor com zanga ou com ira, pode ser que a pessoa venha sofrer um pouco. Então, é aproximar-se diante do Senhor com fé, com respeito, reconhecendo que somos pecadores, prevaricadores por natureza. É assim, um tipo de proximidade para o Criador que atrai, que chama a atenção, que toca o coração do Senhor nosso Deus. Agora ele diz, todo aquele que vem até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Ou seja, ele vai mostrar a verdade, ele vai mostrar, ele vai dar uma resposta, porque ele é Senhor e ele sabe lidar com cada um de nós. Não pense que o Senhor não vê quando choramos ou os nossos pensamentos, ou porque não se tem uma posição na terra e o Senhor não vê. Muito pelo contrário, o Senhor vê e a Bíblia diz que o Senhor ajuda ao aflito, ao necessitado e aquele que não tem quem ajude. Será que tem alguém assim nessas condições? Aflito, necessitado e não tem quem ajude. Pois muito bem, está escrito na palavra do Senhor que o Senhor ajuda e abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. O que faz mais parte entendermos a vontade do Senhor nosso Deus na nossa vida. Primeiro, que Ele nos chama para Ele. Segundo, que Ele quer que venhamos até Ele. Terceiro, a Bíblia diz aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. E que todo aquele que se aproxima do Senhor, é necessário crer que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu me aproximo do Senhor nosso Deus, é claro que eu não vou me aproximar para perder meu tempo. Existe o quê? É necessário que alguma mudança, ela aconteça em minha vida. Porque tem pessoas que vão à casa do Senhor por uma simples formalidade, ou vão atrás de outras intenções, ou vão porque simplesmente porque acha que só o fato de ir já está bom, e o Senhor quer mais. O Senhor quer que venhamos a ter comunhão com Ele, como Ele diz, Apocalipse 3, versículo 20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. A porta de quê? Mostrando a nós, o nosso intelecto, coração, intelecto. E diz, e se alguém abrir, e de bom grado, eu entrarei em sua vida, em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está escrito. Então, o que é que estamos precisando fazer? Então, se formos pedir ao Senhor direção na palavra dele, é claro que ele vai nos mostrar o que precisamos fazer. É assim. E tem alguns que já sabem o que precisa fazer. Agora, o que é que está faltando? Força para fazer. Aí o Senhor é aquele que dá força para nós. Vocês vejam que até na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí eu pergunto, você deixaria o Senhor fazer a vontade dele na sua vida sem restrição, sem medo, sem hesitação, sem reserva? Não, Senhor, o Senhor pode entrar em tudo, mas essa área da minha vida não. Não, essa parte aí não. Ora, se queremos que o Senhor mude a nossa vida,
Precisamos deixar ele entrar, a palavra dele, dentro da nossa mente de bom grado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E segundo, é nós, vamos dizer assim, acatar de bom coração com tudo que fizer, em palavra, em ação, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Vamos entender que a vontade do Senhor nosso Deus, segundo ponto, vale a pena praticarmos na nossa vida. Vale a pena. Mas a vontade do Senhor, se há sofrimentos. E eu digo que não é só a vontade do Senhor. No mundo se há aflições. Evangelho de João 16:33. E o Senhor diz, tem bom ânimo. Então, vocês querem saber de uma coisa? Vou dar um exemplo. A pessoa casada, ela sofre. A pessoa solteira sofre. A pessoa que trabalha sofre. A pessoa que vive só sofre. A pessoa que tem riquezas também sofre. A pessoa que está na presença de Deus sofre. Se não está, sofre. Por quê? Porque a vida não é perfeita. Então, não queira da vida a perfeição, mas queira fazer da sua vida a melhor maneira possível de se viver, a mais viável, a mais honrosa, a mais agradável, de acordo com a vontade de Deus. Aí ele diz, Isaías 1:19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorada à espada, porque a boca do Senhor disse. Então vamos prestar atenção, a vida não é perfeita. Se não fosse problema no casamento, eu era feliz. Se não fosse o salário que é pouco, eu seria feliz. Se não fosse a falta disso ou daquilo, eu seria feliz. Se você quer uma vida perfeita ou pessoas perfeitas, não existe. Ninguém é perfeito, nem a vida é perfeita. Agora, se é maravilhoso viver e ter, vamos dizer, a vida. Então, nós podemos fazer da nossa vida melhor e usar o livre-arbítrio para se inclinar para a vontade de Deus. Aí podemos fazer a nossa vida melhor. Aí, assim, fazer valer a nossa vida de forma melhor e fazer valer a palavra do Senhor na nossa vida. O que está escrito lá em Deuteronômio 28, foi dito lá no Monte Gerizim, no tempo de Moisés, para os israelitas. Porque a senhora vai ler? Eu vou ler, porque a palavra do Senhor é relevante para todos os povos, épocas e momentos. Ela não é ultrapassada. O Senhor diz, eu sou o mesmo e não mudo. Então, o que é que foi dito para o povo de Israel no Monte Gerizim? Deuteronômio 28, versículo 1. E será que se atentamente deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que ele ordena, e ele diz assim, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e virão sobre ti estas bênçãos. Aí começa a lista. Aí bendito serás tu na cidade e no campo, que bendito quer dizer abençoado. Será você ou na cidade ou no campo, ou lá no meio da roça, ou lá, como diz, lá, como fala na minha terra, onde o vento deu a curva. Mas se tiver a graça de Deus na vida, você é abençoado, porque o Senhor diz, abençoado é você na cidade, no campo, abençoado será o fruto do ventre. Quem é o fruto do ventre? Os filhos. Abençoado será o fruto da terra, sim, que plantar, que colher, que for comprar. O fruto dos animais, criação de vaca, de ovelha, de rebanho, de plantação. O seu ramo de trabalho, se agradar ao Senhor, se trabalhar honestamente, o Senhor vai abençoar. Aí ele diz, bendita é o cesto da tua amassadeira, ou seja, a panela da cozinha, a despensa. Aí ele diz, bendito serás ao entrares e ao saíres, ou seja, porque o Senhor te dará proteção, nos dará proteção. Aí diz, o Senhor entregará os inimigos que se levantarem contra ti, feridos, por um caminho se levantarão e por 7 fugirão da sua presença. Ou seja, o Senhor é que lida com certos levantes contra a nossa vida. E a gente precisa orar pelo bem de todos. Então, se é alma, o Senhor tem poder de libertar e de lidar com a pessoa. E se a luta é espiritual, que a Bíblia diz que a nossa luta mesmo não é contra carne e sangue,
mas contra principados, potestades, hostes celestiais da maldade, que quer dizer demônios. Então é oração, é fazendo bem, é procurando o melhor, viver da melhor maneira possível para não dar brecha, para o inimigo não destruir a vida. É assim. Aí está escrito mais, o Senhor mandará a bênção sobre os teus celeiros que esteja contigo. Tudo que você colocar a mão, o Senhor abençoará. O Senhor te confirmará que você faz parte do rol do povo dele, aleluia. Ele vai confirmar se você andar no caminho do Senhor. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo Senhor nosso Deus. Ou seja, que você é servo e serva do Senhor e terão temor de ti. Ou seja, não vou mexer com aquele ou com aquela não, porque tem dono. E o dono maior é o Senhor Jesus Cristo. Não, eu não vou mexer com aquela pessoa, porque tem algo forte nela. Alguns dizem assim, tem uma energia forte. Outros dizem assim, tem uma proteção forte. E é o Senhor na vida da pessoa. Então, todas essas bênçãos virão. Ele diz que você terá abundância de bens, o fruto do ventre. O Senhor abrirá, como diz, o céu para dar você as bênçãos num tempo oportuno. E você terá para emprestar. Muita gente não tomará emprestado. O Senhor lhe colocará como cabeça e não como cauda. Em que sentido? Você ser referência. As pessoas olhar e dizer, poxa, essa pessoa trabalha, ganha pouco, mas é tão abençoada. É tão abençoado, se veste bem, come bem, tem sua casa, a vida organizada. É a bênção de Deus. É o Senhor que faz isso. Mas sem o Senhor nosso Deus, nada podemos fazer. Está escrito. Então precisamos da bênção do Senhor nosso Deus na nossa vida. Precisamos que Ele, aleluia, esteja na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos mais. Fazer valer em nossa vida. A palavra do Senhor nosso Deus é. Como diz aqui Isaías capítulo 1. O Senhor dizia ao povo que fazia, vamos dizer, que faziam formalidades para ele, cultos para ele, festas para ele, e ele dizia, olha, vocês parem de fazer o mal. Aí ele dizia, aprendam a fazer o bem, pratiquem o que é certo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Essa é a vontade do Senhor, e parece coisas de cunho social, e mas o Senhor está dizendo. Aí ele diz, e quando vocês fizerem isso, então vinde, arguime, ou seja, apresentem diante de mim as queixas, as dores, os problemas, as dificuldades, as coisas que acontecem na vida de vocês. Aí ele diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, tornar-se-ão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, o Senhor fará com que se torne branca lã. Aí ele diz, se quiserdes, a condicional e me ouvirdes enquanto pode. Em que sentido? Enquanto temos vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, o Senhor diz, serei devorada a espada, porque não é a boca de ninguém, é a boca do Senhor que disse. E quantos têm sido devorados a espada em sentido de quê? De morte. Tantas coisas temos visto por aí, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E tudo que o Senhor quer é que venhamos a nos apegar a Ele. É que venhamos a estar na presença dEle. É que venhamos a reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, Salvador e o Todo-Poderoso. Fazer valer na nossa vida. Outra coisa que é entender qual é a vontade do Senhor nosso Deus. Tem muita coisa, mas eu só estou falando uma introdução. Orar para que a vontade do Senhor seja feita, como eu disse, até na oração do Pai Nosso. Fala sobre isso.
Tem mais uma coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha o que está escrito, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar ao Senhor nosso Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Aí ele diz aqui, versículo 3, porque esta é a vontade do Senhor Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu corpo, em santificação e honra. Por quê? Porque somos constituídos de corpo, alma e espírito. Meu coração é do Senhor, mas e o corpo e a alma a minha alma é o meu ser do Senhor, mas e o corpo então aqui diz, saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, o recipiente da sua alma, e que pode ser o recipiente do Espírito Santo, em santificação e honra, é a vontade do Senhor nosso Deus, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem ao Senhor Deus. Ninguém oprima, nem engane ninguém. Em negócio nenhum, não age em forma enganosa, porque o Senhor é vingador destas coisas. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Aqui diz, versículo 7, o Senhor não chamou a nós para a imundícia, mas para a santificação. Então, nós somos como um vaso na mão do oleiro, e esse vaso não pode ter escória, sujeira, imundícia. O Senhor chama para santificação. O que é santificação? É eu vestir uma roupa comprida e aparentar santidade e viver a vida de forma errada? Não, é longe disso. A palavra santificação do grego hagios significa eu me separar para a glória de Deus. Eu procurar me esforçar, entender a vontade do Senhor e atender a vontade dele. Aqui diz mais, versículo 8, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Ou seja, quem está falando, a Paulo que escreveu aos Tessalonicenses, mas rejeita ao próprio Deus, despreza ao próprio Deus e ao seu Espírito Santo. Que coisa grave. Então, precisamos muito reavaliar nossa comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Temos preocupação com as coisas da terra? Com certeza. Temos defeitos? Temos. Somos pecadores por natureza? Sim. Agora, quando temos o Senhor Jesus na vida, aí nos tornamos conscientes de algumas coisas e somos libertos do domínio do poder do pecado, da influência que pode fazer o ser humano viver pecando. Aí esse domínio, esse tipo de escravidão na nossa vida não fica. Agora precisamos estar vigiando e orando. Aqui versículo 11 diz assim, procurai viver quietos, tratai cada um dos seus negócios, da sua própria vida, trabalhai com as mãos para fazer o que é bom, como já tenho mandado, andeis honestamente, diz o Senhor, para que até os que estão de fora vejam e não necessiteis de coisa alguma. Ou seja, faz parte da vontade do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Quem quiser rejeitar, pode rejeitar, mas o Senhor diz que está rejeitando a mim e ao Espírito Santo. Aí é por isso que eu faço aqui uma prévia em dizer que muitas vezes, muitas pessoas vão à casa do Senhor, mas a vida não está bem diante do Senhor em nenhum aspecto, nem aspecto espiritual. Por quê? Porque às vezes entristeceu o Espírito Santo e não percebe que o Espírito Santo saiu da vida há muito tempo. Que o Senhor nos ajude. Porque é tão gravíssimo quando a nossa alma fica vazia das coisas do Senhor,
que vem um demônio vezes mais para nos atacar e que o Senhor nos ajude. O que mais faz parte da vontade do Senhor nosso Deus? Glória ao nome do Senhor. Que a nossa vida seja um exemplo, um modelo da glória de Deus e que venhamos a refletir isso e que outros venham ver isso sem nós alardearmos com a boca. Faraó viu que o servo do Senhor, José, tinha um Espírito de Deus na vida dele, Faraó, que não conhecia nada do Deus de José, mas quando viu José e viu que ele foi capaz de discernir o sonho, ele disse, porventura, acharíamos no reino um homem como este, que tem o Espírito de Deus na vida? Aí olhou para ele e disse, meu filho, não há ninguém tão sábio e tão entendido como tu. Olha 3 pontos para o Senhor exaltar, qualquer um. Primeiro, ter o Espírito Santo do Senhor na vida. Segundo, procurar do Senhor sabedoria e ser ajuizado. O que é ser ajuizado? Não ser precipitado, não fazer coisas assim que sejam desatino por causa de uma raiva, ou mesmo que tenha sido injustiçado. José foi injustiçado. Ficou anos na prisão, mas nada daquilo foi perdido, porque tudo contribuiu para um propósito de Deus. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor nosso Deus, para aqueles que, aleluia, são chamados por Ele para o seu propósito, segundo o seu desígnio. Então não entenda que certas coisas na sua vida é como uma perca de tempo. Eu já cheguei a pensar assim, algumas vezes na vida, em algumas situações. Mas não é. É processo de aprendizado. É para nos aproximar do Senhor. É para nós darmos ouvidos a Ele. Eu não estou aqui sendo fanática, nem expressando uma religião. Até porque a Bíblia fala que todo religioso, se alguém quer ser um bom religioso, ele deve refrear a língua do mal, seja que religião sirva, e que ande incontaminado das coisas do mundo. Então, para o Senhor, isso é que é prática de religião. Eu estou falando da vontade do Criador. E a Bíblia Sagrada eu posso assegurar com toda veemência que é a vontade suprema do Criador para nós. E quem quiser fazer prova disso, faça. Porque receberá no mínimo um sinal do Senhor e perceberá que Ele existe e que Ele é aquele que ouve e que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12 diz assim, portanto, vamos observar que estamos sendo rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e todo pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É a vontade do Senhor para os vivos? É. Todo mundo corre para uma carreira profissional? Sim. Todo mundo corre para ter o seu pão de cada dia? Sim. Todo mundo corre para buscar os seus sonhos, seus ideais? Sim. Mas não esqueça de correr também para o Senhor Deus, porque Evangelho de João 15:5, parte C, diz que sem Ele nada podemos fazer. Então estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, ou seja, os demônios, Satanás, pessoas, sempre somos observados por alguém. Eu não tenho família, mas se trabalha é observada por alguém. Se entra dentro de casa é observada por alguém. Nós somos observados sempre por alguém. Não somos pessoas ilhadas. E aqui diz, corramos com paciência. Por quê? Porque não é fácil. Mas corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Correr com paciência, o que é isso? Parece uma contradição, porque quem corre não está se apressando. É. Mas correr com paciência significa se apressar em atentar na mente para a vontade do Senhor e
seja em passos, vamos dizer assim, paulatinamente, demorado, começa, aí depois fraqueja, ou cai ali, ou tem uma dúvida acolá, mas é caminhar para o Senhor. Aqui diz, versículo 2, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Alguém pode dizer, como é que eu posso olhar para alguém que eu não vejo? E eu digo a você, se você diz que crê em Deus, então qual seria o sentido de você crer em Deus só porque você olha o exemplo, vamos dizer, de alguém que está na igreja ou do pastor? Que sentido traria para você? Então, é olhando, em primeiro lugar, para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, está na casa de Deus, não por causa de alguém, para agradar alguém, ou por causa que, vamos dizer, que admira um líder. Todos somos falhos. E se a pessoa põe a fé nessas coisas visíveis e não nas coisas de cima, aí é uma fé efêmera, porque vindo o escândalo, o que é que acontece? Aí logo sai, se decepciona, que Deus é esse, o pastor fez isso, não sei quem fez aquilo, mas o problema não é o Senhor, somos nós, que pecamos e prevaricamos muitas vezes. Então é olhando para o Senhor Jesus, mas também isso não é uma desculpa para não congregar e dizer, não, eu só olho para Jesus. Porque a Bíblia diz, Hebreus 10, 25, que é necessário congregar, porque vem se aproximando aquele grande dia. É para congregar. É para estar num templo físico? É. Por quê? Porque ali nós nos reunimos para adorar o Senhor, aprendemos da sua palavra, aprendemos uns com os outros. Então essas são as incumbências que o Senhor deixou para o seu povo, a sua igreja. Ser como uma luz para o mundo, para o povo, em nome dele, através dele. E nós temos visto tanta distorção acerca disso. Mas o propósito original do Senhor nosso Deus, ter permitido templo físico, em primeiro lugar, para adorar Ele. Segundo, porque eu sempre digo que a congregação é igual a um hospital. Lá no hospital, quem vai? Quem está doente, quem precisa de enfaixar uma perna, quem precisa fazer uma cirurgia de cabeça, quem precisa de alguma coisa. E na casa do Senhor é quem precisa ser liberto, é quem precisa se aproximar do Senhor, é quem precisa que a vida mude, é quem precisa de paz para a alma, é quem precisa compreender qual é a verdade suprema, qual é o caminho, a verdade e a vida. É para adorar o Criador, para se aproximar dele, para aprender a palavra dele. Esse é o propósito original de uma casa do Senhor, podemos dizer assim, um templo físico existir e de um povo se reunir. Então, olhando para o Senhor Jesus, congregando, respeitando os líderes, se vivem a palavra de Deus e pagam um preço pela sua vida, E se não são assim, orar por eles. E se seguem ao Senhor, orar por eles também. Ah, mas alguém errou, eu estou desacreditado de líderes. E se fosse você no lugar deles que tivesse caído? Você não gostaria, porventura, de uma segunda chance? Ou não gostaria, por exemplo, de que, vamos dizer, o Senhor perdoasse você? E uma vez o Senhor perdoando, quem é o ser humano para apontar? Ora, vamos olhar nossa vida e nos colocar no lugar de pessoas. Mas eu não quero saber de casa de Deus, porque já vi líder fazendo isso, fazendo aquilo. Aí eu lhe pergunto de novo, e se fosse você no lugar dele, ou no lugar dela? Vamos ter cuidado.
Então, olhando para o Senhor Jesus, sim, ou seja, a nossa fé deve estar fundamentada no Senhor. É isso que o texto quer dizer. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do Senhor nosso Deus. Considerai, pois, aquele que suportou as contradições dos pecadores, os levantes, os chicotes, as palavras blasfematórias contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Ou seja, o que é que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo aqui? Considere que o Senhor Jesus suportou as contradições dos pecadores contra ele mesmo. E tenha isso como exemplo na sua vida, na sua caminhada cristã, e não desfaleça o ânimo. Ou seja, considerar que vem sempre problemas, aflições, pode vir levantes, pode vir pessoas apontando, ou por causa de um erro, ou por causa de alguma coisa, mas quem nos conserta é o Senhor Jesus. E enquanto temos vida, então podemos cair, mas temos que nos levantar. E quem nos perdoa é o Senhor. Não estou falando isso como pretexto para viver pecando, não é isto. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma vez se uma pessoa cai em delito ou se está em delito, quem está em pé não se ensoberbeça, mas ore por si mesmo para que não caia e ore por aquele para que o Senhor ajude. É assim. Não vivemos num mundo onde ninguém é melhor do que ninguém. Simplesmente é que cada um faz escolhas. E uns fazem escolhas de fato melhor do que outros. É assim. Aqui diz, versículo 4, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, ou seja, se vem algo contra a sua vida e você sabe que pode lhe destruir, que pode tirar sua comunhão com o Senhor, resista em nome do Senhor Jesus, ore, peça força ao Senhor. Se orando sozinho não é o suficiente, se aconselhe com alguém que pode lhe ajudar, um líder espiritual, alguém abaixo do Senhor nosso Deus, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, com irmãs de oração para ajudar. Sim. Assim como o Senhor estende a mão para nós, a função do povo do Senhor é estender a mão para ajudarmos uns aos outros. Aqui diz, louvado seja o nome do Senhor. Filho meu, versículo 5, a parte B, não despreze a correção do Senhor e nem desmaie quando for repreendido por ele. Ou seja, não se escandalize se o Senhor lhe chamar a atenção, porque o Senhor corrige quem ama e pode até açoitar, permitir provações àquele que ele recebe como filho. Se suportais a correção, o Senhor nosso Deus nos trata como filhos, porque se filho há a quem o pai não corrija, tem algum filho que o pai não corrija? Não existe. Sempre tem um tipo de correção, seja por palavras, seja por uma outra disciplina, sempre um filho é corrigido. Aqui diz, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, ou seja, se você não quer viver no caminho do Senhor, porque não acha bom para você, vamos dizer, as ordenanças do Senhor, a palavra dele, e não quer ser chamado ou chamada a atenção, aí aqui diz, todos são participantes disso, mas se você não quer, então não pode ser chamado como filho do Senhor nosso Deus, e sim na condição de bastardo. É o que está escrito aqui. Aí aqui mais na frente diz, versículo 11, toda correção ao presente não parece ser gozo, ou seja, traz tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Ou seja, quando o Senhor nos chama atenção, ou vamos dizer, nos dá umas espetaladas para nos mostrar algo, é porque é para o nosso bem. É para o nosso bem, porque se não fosse para o nosso bem, o Senhor não faria, ele não contradiz a sua palavra. Aí alguém pode dizer, e as atrocidades no mundo? E pessoas inocentes que morrem? E tantas coisas que acontecem?
E esse Deus, por acaso, é justo? E quem é a criatura para indagar o Criador? E todos somos sujeitos à chuva e ao sol. Ou seja, todos estamos sujeitos ao bem, como algum sinistro, alguma calamidade. É assim. Então, aqui diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, em outras palavras, tornai a exercer a sua fé, a crer, a buscar o Senhor novamente, a estar na casa dele, a pedir perdão dos pecados, a estar na presença do Senhor, lutando pela sua própria salvação, pela sua própria vida, de uma forma mais honrosa, de uma forma a qual o Senhor quer que você esteja, que eu esteja. Aí aqui, fazei veredas direitas para os vossos próprios pés, ou seja, e procure seguir caminhos certos para você mesmo, procure fazer o bem para si mesmo, porque a salvação que cultivar é para você mesmo, porque o bem que fizer para si mesmo, porque o resultado da colheita boa que você fizer é você mesmo que vai receber. E aqui diz, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, se desvie inteiramente, ou seja, para que outro que está manquejando, oscilando na fé, olhe para você, para mim, como exemplo. E diga, não, este ou esta procura servir a Deus com mais seriedade, então eu vou fazer o mesmo. Então, se focaliza na vida de alguém que seja no bom sentido de exemplo para você. E não no mau sentido de, às vezes, ter inveja e gastar toda a vida e energia olhando a vida dos outros, a prosperidade dos outros e vivendo amargamente porque não consegue, porque simplesmente não canaliza a força que tem, a energia, os dias de vida, a saúde, em prol dos seus próprios ideais. Temos que saber viver e, às vezes, nós não sabemos viver. Aqui diz, segui a paz com todos, está escrito. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é uma coisa ultrapassada, é uma coisa isso, é uma coisa aquilo, isso aí é um legalismo. Não. A santificação, torna a repetir, não se trata de preceitos de homens, mas se trata de se separar, se reservar para viver uma vida que agrada ao Senhor nosso Deus, procurando em todos os âmbitos da sua vida a fechar as brechas e a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Se andar composta, glorifica o nome do Senhor, louvado seja Deus. E o interior também deve estar mais coerente ainda. É assim. Então, isso é santificação. Siga a paz com todos. Ou seja, vivemos num mundo onde assim, há uma diversidade de pensamentos, de segmentos, de pessoas, mas seguir a paz com todos, orando em favor de todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, se não tiver esses princípios na vida. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça do Senhor nosso Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então tenhamos cuidado de que nós mesmos não venhamos a nos isentar, a nos privar, nós mesmos, da graça de Deus. Ou seja, tem pessoas que desfrutam da graça do Senhor. E quais são as maneiras da graça do Senhor Deus se manifestar? Vou dizer, tendo uma paz quando perdoa, tendo, vamos dizer, uma bênção do Senhor nosso Deus, se reerguendo de uma situação difícil, mas sendo uma pessoa melhor. Isso são evidências
da graça de Deus na vida da pessoa. E a ausência da graça de Deus na vida da pessoa. Não a ausência total, porque enquanto a vida, tendo vida, isso é a graça de Deus. Mas o que nos faz muitas vezes estar dentro de um quadrante, parecendo, vamos dizer, um quadrante de aço, e a gente dentro. Ou seja, muros que erguemos através da raiz de amargura. A pessoa, digamos, sofreu um engano e diz, ninguém nunca mais vai me enganar. Ninguém nunca mais vai me passar a perna. Eu não confio mais em ninguém. Não, eu não quero saber de ninguém. Eu só vou olhar para mim. Aí cada tipo de, vamos dizer, de pensamento desse interno é como um muro que você ergue para se proteger, para dizer, ninguém vai me fazer de boba novamente. Mas acontece que, não esqueça, que quem assim age sofre muito, a carga é 2 vezes mais nas costas e se isola do mundo, das coisas, e por isso não experimenta totalmente a graça de Deus. Se priva. É como se recolhesse à prisão para dizer, eu não vou sofrer isso novamente, eu não quero saber disso. Ora, existe a maneira sábia dada pelo discernimento do Senhor, pelo aprendizado de vida, para nós lidarmos de forma diferente com as situações, de uma forma sadia, de uma forma viável e não de uma forma nociva para nós mesmos. Aí eu fui enganada, eu sofri não sei quantas vezes. Eu vou agora, ninguém vai me enganar. Não, não é assim. É dizer, Senhor, me ajude a viver a vida, me ajude. Me dê maturidade emocional, espiritual, me dê discernimento do alto. Porque essa situação é muito difícil, eu sofri muito. Eu não quero sofrer novamente nessa situação, mas não é por isso que eu vou deixar de acreditar na vida, não é por causa disso que eu vou me chafurdar, me afundar na tristeza, na desilusão, no engano, e achar que ninguém é bom, e achar que a vida não presta, não. É procurar viver de uma forma, vamos dizer, melhor possível. E isso é possível com a graça de Deus, com o Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor em nossa vida nos dá um discernimento muito mais apurado, de forma altissonante do que a visão das águias. O discernimento do Senhor na nossa vida, a evidência do fruto do Espírito e das virtudes, nos dá coisas que o mundo não é capaz de nos dar. A paz mediante o caos, o amor independente de quem seja, a longanimidade que a gente vê que não vem de nós mesmos, a benignidade que ninguém nasce, vamos dizer, sendo muito benigno, bom, o domínio próprio, que a gente olha e diz assim, não, eu conheci aquela pessoa, tinha um gênio terrível, hoje nem parece que é aquele ou aquela. O que é isso? É a graça de Deus, que uma vez, estando em nossa vida, nós dando evasão a ela, além de ser a vontade de Deus, é um dos melhores presentes que podemos ter nessa vida. Então vamos pensar nisso. Perdoe. Louvado seja o nome do Senhor pelo poder e pela graça de Deus. Ame fazendo bem pelo poder e pela graça do Senhor nosso Deus. Vivamos melhor pelo amor e pela graça do Senhor nosso Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Soberano Deus e amado Pai, toma a vida de todos em tuas mãos. Te peço a tua bênção para todos nós, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa instrução que o Senhor nos dá, esse conselho. Nos abençoa, meu Pai.
a esta que vos fala, que é a mais necessitada da tua ajuda. Abençoa, meu Deus, a todos, Senhor, ao meu próximo, quem quer que seja. Abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aqui me despeço e que o Senhor te dê semana abençoada, paz de espírito e que haja, aleluia, a bênção do Senhor, sinais da bênção do Senhor favoráveis na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.